A paz, amados, amém? Amém. Privilégio, nós podemos estar aqui mais uma vez, reunidos no nome de Jesus. Essa caneca aqui que é minha? Quem veio e quebrou, irmão, meu Deus. Foi inimigo, só pode ser. Que bom passar esse tempo. Hoje de manhã nós estivemos ali em Itaquá, estive com o Mauro, pastor Milton, e foi um tempo muito precioso para nós que estamos lá na cidade de Presidente Prudente. Nesse momento lá, o culto nosso começa também de manhã e à noite, agora às 19 horas. E nós estamos aqui. Sobrou 3 livros só, tá? Eu trouxe. Você pode estar adquirindo o Sujeito Cativo, a Nova Forma de Escravidão. Pastor, o que se trata? Você assistiu na mesa desse sábado que passou. Você vai ter bastante informações a respeito desse livro, mas para que você saiba de uma coisa importante. Hoje nós estamos controlados. Antigamente as coisas eram uma extensão de quem nós somos. Hoje, infelizmente, nós se tornamos extensões das coisas. As redes controlam a sua forma de pensar, suas preferências, de modo que você é onde não pensa e pensa aonde não é. O bem mais precioso hoje na economia da atenção não é ouro nem prata, é os dados, é a sua informação, é a forma como ele controla os seus pensamentos, o seu campo cognitivo, o seu imaginário e manipula quem você é. Muitas vezes nós pensamos que temos preferências, mas existe alguém pensando em nosso lugar. Então a minha crítica é sobre como nós usamos as redes sociais. E, por exemplo, as nossas crianças, muitas vezes nós usamos o celular como babá eletrônica. Você está deformando o teu filho, você está desconstruindo a identidade dele. Quanto mais cedo a criança tem acesso às redes sociais, mais será uma criança ansiosa, mais será uma criança que terá mais tendência à depressão e à ansiedade. Então nós precisamos urgentemente supervisionar, não tirar. Não estou dizendo que você não possa usar as redes sociais, mas você deve limitar o tempo que você usa. Quem usa redes sociais mais de 3 horas ou acima de 3 horas por semana, ele já se tornou um dependente químico das redes sociais, porque você acaba se tornando viciado em dopamina. E a dopamina, ela é produzida por uma função cerebral que nós temos, no lugar onde nós temos a sensação de prazer e recompensa, que é o núcleo de accumbens. É uma função cerebral que nós temos, e quem faz muito uso de rede social acaba viciando, assim como uma pessoa é viciada em heroína, ela também se torna viciada em experiências, micro estímulos de pequenas recompensas. E daqui a pouco você não consegue mais sentir prazer em coisas simples da vida. Como, por exemplo, parar para conversar com alguém. Você não tem paciência. Você quer ficar trancado em casa no quarto escuro, porque você não quer ter relacionamento social. Isso é fruto do quê? Fruto que você perdeu o prazer em coisas simples da vida, e daqui a pouco você não consegue mais sentir prazer em nada. Fruto do quê? Uso excessivo de redes sociais. Então eu trabalho isso nesse livro. Você tem 3 aqui, você pode adquirir esse livro que Deus tem nos dado. Amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, baseado no livro de João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Amém? Amém. Bora lá? Pergunta para o irmão que está perto de você: está preparado ou não? Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados, são lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Coloca para mim o versículo 15. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido de vocês. 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e dê fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome, e você diz amém. Amém. Jesus então está fazendo aqui, ao mesmo tempo, trazendo promessa para a vida da igreja, mas também está fazendo uma denúncia. Veja que Jesus o tempo todo trabalha com essas categorias de denúncia e promessa. Aqui ele está fazendo de novo denúncia e promessa. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, porque existe uma, vamos lá, bem forte, só continuo se você falar. Quando Jesus diz que é a videira verdadeira, porque existe uma que é falsa. Não, Jesus não está dizendo que é uma falsa, ele está dizendo que existe uma aparente, que parece, mas não é. Porque o grande desafio nosso não é trabalhar com o falso. O grande desafio nosso é trabalhar com aquilo que parece, mas não é. Existe bebida, gosto de café. Quando você bebe, para quem gosta de café, eu não gosto, graças a Deus. Para quem gosta de café, ele bebe a bebida, tem gosto de café, mas não é café. Tem aparência de café, mas não é café. Tem o queijo que você come ele, tem a aparência de queijo, tem gosto de queijo, mas não tem natureza de queijo. Então tem a aparência de café, mas não tem natureza de café. Então Jesus está fazendo uma denúncia, e o trabalhar do diabo no tempo que nós estamos vivendo é trabalhar com aquilo que é aparente, parece, mas não é. Existem movimentos religiosos no Brasil que parecem, abrem-se as escrituras até, mas não carrega a natureza do Evangelho. Parece, mas não é. E normalmente aquilo que parece, mas não é, sempre eles vão dizer para você que você precisa fazer alguma coisa para poder receber a bênção de Deus. Sempre haverá uma promessa para você: olha, você vai se tornar ainda. Mas quando é o verdadeiro evangelho, não diz aquilo que será, ele diz aquilo que já é. A bênção de Deus não é algo que nós estamos buscando, a bênção de Deus é algo que nós já recebemos. Então eu estou diante de pessoas que já foram abençoadas por Deus. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que é aparente. E Jesus está dizendo que Ele é o verdadeiro.
que não carrega apenas a aparência, mas carrega também a natureza verdadeira, carrega o verdadeiro conteúdo da verdade, do Evangelho, e carrega o amor dentro de si. Existem algumas coisas que o diabo vai tentar nos enganar. Por exemplo, ele vai fazer você pensar que você é livre para poder fazer o que você quer. Eu sou livre. Eu decidi vir aqui hoje nessa igreja, eu sou livre. Amanhã eu posso tomar uma decisão, eu posso fazer escolhas. Quando na verdade a liberdade não é o poder que eu tenho para fazer o que eu quero. Liberdade é a oportunidade que eu tenho para fazer aquilo que é bom e glorifica o nome de Deus. Quando eu uso a minha liberdade para fazer o mal, não é liberdade, é escravidão. Quando eu uso a minha liberdade para fazer o que eu quero, não é liberdade, é escravidão. Porque a liberdade que eu recebi é uma liberdade para glorificar o nome de Deus. E nessa noite nós estamos aqui porque nós estamos vivendo a verdadeira liberdade. E a liberdade que nós recebemos é a liberdade para exaltar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e está aqui essa noite. Amém, irmãos? Então nós somos livres para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então nós vencemos essa astúcia do diabo, fazendo você pensar que você é livre para fazer o que quer, o que pode. E nós vencemos isso entendendo que nós somos submissos à palavra de Deus. Nós somos submissos a um chamado. Nós somos submissos a um propósito. Nós somos submissos a uma vocação. Nós somos chamados por Deus para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. De modo que quando você entende quem você é em Deus, ninguém mais pode te parar. Aleluia. Amém, irmãos? Você não vai ter mais medo de nada, nem do tamanduá bandeira no monte, como eu fiquei com medo lá. Para quem não viu de manhã, quinta-feira a gente foi orar um monte, e quando a gente estava saindo do monte, eu vi um bicho se arrastando pelo chão. Falei, que negócio é isso? É com um demônio isso aí, Jesus? Aí daqui a pouco eu vi um tamanduá. E um tempo atrás a gente já tinha visto no monte também tamanduá. E o cara falou, agora todo mundo parado. Não pode ter reação brusca, porque senão ele ataca. E eu vi o bicho, eu falei, meu Deus do céu, então, nem medo de tamanduá você vai ter, irmão. Porque aonde o amor de Deus está, o medo vai embora. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei os problemas que você tem enfrentado, as angústias que tem te assolado, mas eu sei do Deus que é esperança viva, verdadeira, que já sabe, que nos ensinou qual é o último capítulo da vida. Ele está aqui essa noite. Então eu não temo mais o que possa nos fazer os homens. Nós não tememos mais, porque a gente sabe qual é o último capítulo da história. Glória! E o último capítulo da história, o Cordeiro e Deus é o sol da cidade. Oh glória! Há um novo céu, uma nova terra preparada para a sua igreja. Eu sei que isso parece pentecostal, mas é mesmo. Quem tem a última palavra para a tua vida é o Senhor. Ele tem a última palavra. Certa vez uma senhora se converteu a Cristo, o marido dela era policial, e ele odiava crente. Eu acho que tem uma galera aqui que já odiou o crente, né? Cadê? Deixa eu ver, levanta a mão, filho. Nós temos um para Jesus, ali quem mais? Já odiou crente? 2 para Jesus. Quem mais? Cadê o terceiro? Eu sei que você está aí. Então levanta a mão. Cadê o terceiro? Ali, terceiro. Já graças a Deus, 3 almas para Jesus. A quarta, quero ver a quarta alma. Tem? Quarta alma para Jesus aqui, ó. Tem a quinta. Cadê a quinta? Deixa eu ver, como gostava de crente. Tem a quinta alma? Tem a quinta? Deixa eu ver. Não resista, irmão. Quando ouvires a voz, não resista. Eu acho que tem a quinta. Você não gostava de crente. O marido dela detestava crente. Segura essa aí agora. Eu nunca
detestei crente, mas eu zombava deles. Eu via eles lá dizendo aleluia, glória a Deus, e eu ficava zombando com um amigo meu. Isso eu tinha 17 anos. Um ano depois, ô glória, quem que estava lá dando aleluia e glória a Deus? Estava lá, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha, irmão, eu não sei quanto tempo você tem gastado em oração, eu não sei quanto tempo você tem gastado com as suas angústias, eu não sei quanto tempo você tem gastado com as suas decepções. Olha, mas se Deus passar hoje aqui, se Jesus vier pessoalmente hoje aqui, Ele transforma a tua história. Porque um dia para Deus, o que a gente levou 15 anos, o que vocês estão levando aqui há 9 anos, 5 anos, 1 ano, um dia é suficiente para o Espírito Santo colocar essa cidade de cabeça para baixo e colocar pessoas diante de nós para que nós ensinemos o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. E aquela mulher, ela se converteu a Cristo, irmão. E ela se preparou um dia de domingo como esse, às 5h30, 6 horas da tarde, para ir para a igreja, para adorar a Deus. O marido dela, policial, não gostava de crente, nem se pagasse, pegou e disse para ela: hoje você não vai para a igreja. Hoje você não vai para a igreja. E ela estava se arrumando, e ela parou, ficou perplexa, e ela teve ousadia e continuou se arrumando para ir para a igreja. Quando ele percebeu que ela ia mesmo para a igreja, ele firmou o passo e falou, engrossou a voz: você não vai para a igreja hoje. Que negócio de crente é esse? Se fosse essas irmãs de hoje em dia, ia ficar lá querendo saber quem foi que matou lá a Beth Hotman, não sei nem falar o nome. Não, tá bom, hoje eu vou ficar na igreja, eu vou ficar em casa. Ela foi tomada por uma ousadia de Deus e ela disse: não, eu vou para a igreja adorar a Deus. E ela se arruma, colocou a melhor roupa, penteou o cabelo, fez aquela escova depressiva. E estava saindo para ir para a igreja. Ele foi lá, pegou o revólver dele, calibre 38, colocou na cintura e disse: você não vai para a igreja. E se você, aí sacou da arma, e se você insistir em querer ir para a igreja, eu mato você aqui hoje. Ela foi tomada de uma ousadia de Deus. Ela olhou para ele e disse assim: ó, hoje, se eu não for para a igreja, eu vou para a glória. E se eu não for para a glória, eu vou para a igreja adorar o Deus que fez céus e terra. E saiu e foi para a igreja adorar a Deus. Chegando na igreja, teve aquele momento de oração como vocês tiveram hoje aqui, e ela começou a orar: a Deus, tu és aquele que transforma coração de pedra em carne, tu és aquele que com o teu martelo da palavra esmiuça a penha, transforma o coração daquele homem em coração de carne para a glória de Deus. Adorou a Deus e foi embora. Quando ela chegou em casa, o marido policial estava parado no mesmo lugar, com a arma na mão. Ela ficou preocupada: será que o senhor vai me matar agora? E ele estava olhando para baixo. E ela disse: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Ele levantou a cabeça e ele disse: olha, hoje eu descobri uma grande verdade. Ele disse: qual é a verdade? Que o Jesus que você serve é muito maior do que eu. E esse Jesus está aqui essa noite, irmão, para transformar a tua vida, para transformar a tua história, para transformar a tua família. Eu não sei qual é o que tem trazido angústia para a tua vida, mas saiba que nós temos um Pai que cuida de cada detalhe da nossa história. Quantos estão comigo? Levanta a tua mão e adora o nome de Jesus.
Aleluia. Jesus é a videira verdadeira. E Ele está denunciando aquela que é falsa, ou melhor, aquela que é aparente, que nos engana. Porque a igreja de Satanás, irmão, não pode ser uma igreja de Satanás. Todo mundo está vendo que é uma igreja de Satanás. Precisa ser alguma coisa que parece, mas não é. Que tem aparência, mas não é. E Jesus, ele continua o texto que nós abrimos, após dizer que ele é a videira verdadeira, e ele diz que o Pai, ele é o agricultor. E o versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, a gente faz o que com o ramo? Vamos lá? Vamos falar bem alto? A gente corta. Mas se você tem aquela Bíblia no seu aplicativo aí, talvez você tenha, a Bíblia Strong, se você clicar em cima da palavra corta, alguém tem aí a Bíblia Strong? Se você clicar em cima da palavra corta, sabe o que vai estar escrito aí? Não vai estar escrito corta, está escrito ergue. Então o que o texto está dizendo? Toda ramagem que estando em mim não dá fruto, a gente ergue. Por quê? O que Jesus estava falando? Quando a videira produzia os seus ramos, alguns caíam pelo chão, ficavam arrastando no chão, e se misturava com o barro, se misturava com a terra. Quando chovia, ficava cheio de barro. O que o viticultor fazia? Ele pegava esse ramo, lavava esse ramo e colocava de novo ele no lugar que ele deveria estar. De vez em quando na vida da gente, irmão, a gente se mistura com barro. De vez em quando a gente perde a direção. De vez em quando a gente para ouvir quem não deveria ouvir. De vez em quando a gente toma decisões que não deveríamos tomar. Mas sabe o que o dono da videira faz? Ele vai até você, levanta, te lava pela palavra e te coloca de novo no lugar que você deveria estar. Por isso a palavra diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar. E Deus vai usar pessoas para fazer isso, liberando palavra de vida eterna para pessoas, libertando elas das mentiras que o diabo contou para elas a respeito da vida delas. Meu irmão, nós temos que se apoiar não naquilo que o diabo disse, não naquilo que o mundo ofereceu, mas na palavra viva de Deus, que me prometeu a vida eterna. E a promessa é essa: a vida eterna. Então ele me levanta, ele te ergue, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Só que o texto não para aqui. Quem faz isso é o Pai. O Pai é aquele que levanta aquele que está caído. Talvez exista alguma área da sua vida que você está caído. E a palavra de Deus te provoca nessa noite. Qual é a área da tua vida que você está caído? Qual a área da tua vida que ainda você não entregou ao crucificado de Nazaré? Qual a área da tua vida que você ainda não crucificou, que você está alimentando ela? Isso vai trazer destruição e morte para você. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para te provocar a viver o propósito e a vontade de Deus. Ah, meu Deus, eu não sei qual é a área da tua vida que está caída, mas aquele que levanta o caído chegou. Ele chegou para te levantar, para te limpar pela palavra dele, para colocar anel no teu dedo, para colocar em você uma nova veste, para colocar em você um novo cântico, porque aquele que tira do monturo e faz se assentar em Cristo, ele está aqui. Tem uma música, né? Se ele
cair e te levanta. Você conhece essa aí? Então vai, solta o som para nós ver. Dá um lá maior. Esse canto. Tá falando tão alto, hein? E se eu cair? Tem que ser com que nota? Essa música é em dó, né? Dó? Então peraí. Dá um dó maior aí. Ah, Então vai lá. mas eu acho que é melhor. Vou falar solo, tá melhor. Então vai lá, sol. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, Olha para o irmão que está perto de você e ministra essa verdade para ele. a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair? Vamos lá. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Eu sou tão pequeno, ansioso, preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair? Amém, meus irmãos. Aquele que levanta está aqui. Eu te colocar em pé. O versículo de número 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e os apanham e lançam no fogo e os queimam. Assim como Deus, o Pai, ergue, mas é o Pai também que lança fora. Deus fala uma vez com você, Deus fala 2 vezes com você, Deus fala 3 vezes com você, mas ainda você insiste em viver segundo a tua vontade, ainda insiste em viver segundo as suas inclinações. E a palavra de Deus que diz que a inclinação da carne gera morte, e andar no Espírito, inclinação do Espírito, gera vida. Tem coisas que nós precisamos convidar Jesus de Nazaré para matar na nossa vida, antes que seja tarde demais. Tem coisas que nós estamos alimentando, vontades que nós estamos alimentando, que precisa ser crucificado. Convida Jesus de Nazaré, irmão, para a tua vida, para crucificar aquilo que precisa ser crucificado, para que Cristo de fato viva e reine e seja Senhor da tua história e da tua vida, antes que seja tarde demais. Porque o Pai que ergue é o mesmo Pai que lança fora.
Por isso, valorize o lugar que Deus te colocou. Honre a Deus em tudo que Deus te colocou, para que você possa servir Ele naquela área. E esse texto que nós lemos, ele é interessante, porque você vai ver Jesus pelo menos 3 vezes aqui, dizendo que quem está nele, e é importante entender que se a gente faz alguma coisa, se o Vinícius canta alguma coisa, prega alguma coisa, faz alguma coisa, se o Mauro faz alguma coisa, é porque eles estão batizados nessa ideia de que sem mim nada podeis fazer. Que se for para a gente ficar fazendo culto aqui, porque é possível, Vinícius, pregar a palavra sem a presença do Espírito Santo. É possível cantar sem a presença do Espírito Santo. Como a igreja de Éfeso, que diz: se vocês não se arrependerem, porque para a igreja de Éfeso, coisas eram mais importantes do que pessoas, e pessoas são mais importantes do que coisas. E ele diz: se vocês não se arrependerem, eu virei e tirarei do meio de vós o meu castiçal. Dá para pregar sem ele, só não dá para viver. Não, tem música que canta isso, não dá para viver sem ele, alguma coisa assim lá. Tem. Eu vou improvisar um aqui, dá um dó maior. Estou brincando, meu, me salva, vai. Tem alguma coisa, uma música? Cadê os cantores? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Estou em casa, meu irmão. Já estou em casa. Lá na igreja é assim. Oh, glória. Você pode adorar a Deus, irmãos. Isso aqui é para você celebrar o nome dele. Mas que o teu Espírito preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o teu Espírito preciso de ti. Jesus, irmão, vai usar por 3 vezes aqui a expressão fruto. Porque o nosso propósito como discípulo de Jesus é ir da semente ao fruto. Deus começou uma obra da nossa vida, Ele colocou a sua palavra, a sua semente, que é incorruptível, e agora nós estamos vivendo os processos. Então não tenha medo dos processos, não fique duvidoso dos processos, não desista em meio aos processos. É no processo que Deus está trabalhando. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviram, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu vou dizer esse negócio de novo. Se tem uma memória pentecostal nesse coração, você glorifica a Deus, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviram, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de movimento, de fluxo. E você vai ver nesse texto 3 vezes Jesus falando do fruto. Ele vai falar fruto, muito fruto e mais fruto. Por 3 vezes Jesus vai falar isso.
Agora, qual é o principal fruto que nós temos que carregar? É o que Paulo escreve aos Gálatas, o fruto do Espírito. E por que ele é fruto no singular? Porque as outras virtudes que você vai ver lá Paulo citando, elas são expressões do amor. São as expressões do amor. E o amor, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É a substância da qual nós somos feitos. Nós somos frutos do amor de Deus. E esse amor, ele está trabalhando em nós. E à medida que esse amor nos invade, é encarnado de maneira intencional, comprometida, nós então todos os dias tomamos uma decisão de amor, de buscar o bem de quem? O bem do outro. Eu disse, não sei se foi hoje, para uma pessoa, quando o casamento dela termina, eu perguntei para ela: quando o casamento terminou, você sacrificou quem? O marido ou você sacrificou a si mesmo? Ela disse: eu sacrifiquei o marido. Então, pessoas que sacrificam o outro para se sentir bem, para se poupar, nunca experimentaram o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus nos amou e entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vamos conhecer o amor de Deus, quando nós começarmos a nos sacrificarmos em favor de alguém, a gente começa em casa, que é mais fácil, com os filhos. Mas eu quero ver você se sacrificar com o estranho, com o trabalhoso. Você acha que foi brincando, Mauro, que Paulo disse assim: sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós? Quem é mulher que já sabe que teve filho, o que é uma dor de parto, o que é uma contração. Quando está próximo de nascer, as contrações aumentam e o espaço entre uma e outra diminui. É uma dor terrível. Então, se nós não estamos sentindo dores de parto por ninguém, nós não conhecemos o que é o amor. Porque amar o igual não precisa de amor, irmão de Cristo. Para amar o igual basta o afeto. Por exemplo, eu já amo o Vinícius, não tem esforço nenhum de amar. Já o Milton dá um trabalho danado. Estou brincando. Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Tem pessoa que você vai amar de graça, irmão. Não vai custar nada para você. Mas para gerar um filho de Deus vai custar tudo. Porque custou tudo do Filho de Deus. Ele foi até o fim. E a Bíblia diz que ele amou os discípulos até... Vamos lá, irmãos. Vocês conhecem a Bíblia. Eu não estou falando de teologia. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz que ele amou os discípulos até o fim. Então, amor é essa decisão de amar até o fim. Pastor, não dou conta de me sacrificar por muita gente não, mas nomeie alguém, irmão. Eu vou pegar na mão desse menino trabalhoso, dessa menina trabalhosa, e eu vou com ela até o fim. Não sou eu que vou soltar da mão dela, não sou eu que vou soltar da mão dele, ele vai ter que soltar da minha mão. E olha que eu estou nesse negócio há 30 anos. Estou há 30 anos segurando em mão de pessoas para tentar levá-las até a Cristo, até que elas se tornem Cristo. Porque quando a gente ama com o amor de Cristo, a gente não só apresenta Jesus, como também apresenta o Cristo.
Porque levar alguém até Jesus é fácil, agora trazê-los a Cristo que é difícil. Pegou? Levar até Jesus é fácil, agora trazer a Cristo, você encarnar o amor de Cristo sacrificial e se sacrificar por alguém que não é o seu filho, é desafiador, irmão. Vai custar tudo, vai custar noite de sono, vai custar tudo, vai custar seu tempo. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, quantas vezes já saí da minha casa 3 horas da manhã para socorrer pessoas que eu disse para elas não fazerem, disse para elas não irem, disse para elas não andarem, e elas andaram, foram, mas o meu compromisso não é com o acerto e o erro deles, o meu compromisso é com o amor. Então eu fui lá me sacrificar por ele. Ederson, e se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair? Pedro, ele está diante da porta formosa e tem um mendigo ali, um coxo, que há muito tempo pede esmola. E aquele dia Pedro e João, se eu não estou enganado, está indo para o templo adorar, e ele pede esmola. O que Pedro fala? Eu não tenho ouro nem prata. Como que ele continua, Alex? Levanta. Vamos lá, de novo, repete comigo, vai lá. Eu não tenho ouro, eu e você. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. A minha pergunta para você: ele levantou e andou, sim ou não? Cuidado com a sua resposta. Ele não levantou e andou, irmãos, porque não basta falar, não basta vir aqui domingo à noite ficar falando. Segunda-feira a gente tem que estar lá na casa dele, na terça em oração por eles, na quarta jejum e oração por eles. Ah, pastor, mas o que é isso aí? É Evangelho de Jesus Cristo. Ele não levantou, irmãs. É Cíntia, né? Levantou não. Ah, pastor, parece que levantou, não levantou, irmão. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro, estendendo a mão direita, segurou na mão dele e o colocou em pé. E quando ele esteve em pé, a Bíblia diz que os seus pés se firmaram. Não adianta só falar, a gente precisa aprender a estender a mão. Não adianta eu ficar pregando sermão aqui domingo à noite. Eu preciso aprender sermão para aqueles que estão caídos nesta cidade. Estou cansado de ficar fazendo culto de domingo à noite para nós. A gente precisa aprender a fazer culto para a cidade, entrar nos becos e valados, estender a mão para os muitos paralíticos que estão esperando ouvir uma palavra de vida eterna. Às vezes eles nem querem a eternidade, eles querem a esmola, mas nós estamos aqui para oferecer vida eterna, e se precisar da esmola, a gente também dá. Presidente Prudente, eu não lembro o teu nome, irmã Rafaela? Graciela. Presidente Prudente, a gente tem muitas pessoas em situação de rua, e às vezes eu paro o meu carro, aí eu vejo quando a pessoa vem pedir
R$1 para eles, aí eles levantam o vidro. Eles fecharam o vidro para Jesus de Nazaré, irmãos, porque Jesus está ali, porque ali tem uma alma, ali tem um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que precisa ser resgatado. Então nunca feche, deu esmola, dê lá o dinheiro, não importa o que eles vão fazer. Eles naquele momento eles tiveram contato com a generosidade, com a graça de Deus que passa pela tua vida. Porque cada um não dá o que tem, cada um dá quem é. Não é só dar o que tem, é dar quem é para as pessoas. E Jesus nos ensina sobre esse amor maravilhoso. Aí ele vai dizer que o amor, ele também é alegria, porque o fruto é o amor, mas o amor transforma-se em alegria. O que é alegria? É o amor que se torna festa interior, não baseada em circunstância, mas enraizada em Deus. A alegria não é a ausência de problemas, mas é a presença de propósito. Ô glória! Está preparado? Está preparado para a alegria ou você está em busca de felicidade? Ai pastor, casei para ser feliz, não encontrei a felicidade. Enganado, quem ensinou o homem a ser feliz é o diabo, meu irmão. A gente foi chamado para ser alegre. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria não se baseia naquilo que está acontecendo na tua vida agora. A alegria é a certeza e a convicção que tem um Deus que tem a última palavra na minha vida e na vida da minha família. E não importa o que vai acontecer, ainda que eu tenha que esperar uma vida. Já fazem 13 anos que a minha filha partiu para o céu. Eu acho que eu vou viver mais uns 30. Vou fazer 49, não sei quantos anos vou viver, seja 20, 30, não importa o tempo, mas eu sei que isso está garantido, irmão, está garantido. Porque eu não vivo desesperado, porque eu tenho uma viva esperança, e aquele que prometeu, ele é fiel e justo. Tendo dito ele, não voltaria atrás. Existe um novo céu e uma nova terra preparado para a sua igreja. Então essa é a minha alegria. Tem dia que a alegria tem que conviver com a tristeza. Pegou? Oh meu Deus, o Senhor está aqui essa noite, Jesus, para sarar os corações, para curar as almas, meu Deus, e saber que vale a pena andar com Jesus de Nazaré. Vale a pena, Jesus. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O amor, ele expressa alegria. Mas não é só alegria. O amor também comunica paz. E o que é paz?
produz descanso. Paz aqui não é apenas a ausência de guerra, mas é a presença de um coração reconciliado. É o amor que constrói pontes em vez de muros, que prefere ceder à razão do que vencer pela imposição. A paz é o amor que aquieta o ambiente. Então, quando todo mundo está em guerra, mas você está em paz. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas nós permanecemos em paz. Porque o contrário de uma vida de paz é uma vida tranquila. E o Evangelho não é um convite para a vida tranquila. Não é se poupando das responsabilidades que você vai ter uma vida tranquila. Porque às vezes a gente se poupa das responsabilidades para ter tranquilidade interior. Deus não te chamou para ter tranquilidade interior. Deus te chamou para ter paz de espírito. É no combate, é na trincheira, é no chão da vida, da existência, combatendo o bom combate. Se tem uma coisa que acontece com quem segue Jesus de Nazaré, a gente vira e mexe alvejado pela decepção, pela frustração. Você investe na pessoa, daqui a pouco ela apronta, daqui a pouco ela quer ir embora, daqui a pouco você não serve mais. E essas coisas, se você não tiver discernimento espiritual, vai te ferindo, vai te machucando. E a gente precisa entender que quem tem paz de espírito, não importa o que as pessoas vão fazer, não importa. O que as pessoas fazem não me define. O que me define foi o que eu ouvi de Deus. Eu vou falar de novo, se dá glória, tá? As pessoas não podem te definir. O que me define é o que eu ouvi de Deus. E sabe o que nós ouvimos de Deus? Eis os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Então eu não vou deixar as pessoas me definirem. Eu vou continuar tendo paz e pregando o Evangelho e pegando na mão de pessoas e trazendo eles a Cristo e levando eles até Jesus. Porque o amor se manifesta através da paz. O amor também é paciente. O amor sabe esperar. O amor suporta o tempo do outro. Eu vou repetir. O amor é paciente. Porque o amor sabe esperar. O amor, ele suporta o tempo do outro. Olha que coisa linda, né, irmãos? Quando Deus nos dá essa graça. Você está casado com um marido difícil, né, irmã? A irmã lá está casada com um marido difícil. Mas ela sabe esperar. Porque a paciência suporta o tempo do outro. As pessoas não têm que andar no nosso mesmo ritmo. Cada um tem um ritmo, irmão. E não importa quem chega primeiro, porque o privilégio do Evangelho não é quem chega primeiro. Sabia disso, Vinícius? O privilégio do Evangelho não é quem chega primeiro, mas é o privilégio de esperar aqueles que ficaram para trás. Oh glória! Porque o amor, ele suporta o tempo do outro através da paciência, que caminha junto mesmo quando o ritmo é lento. Que a gente que é pastor, que tem ministério na igreja, quer que todo mundo seja acelerado com a gente, né? Mas se for colérico é tudo pra onde? Não tem paciência, né? Não, cada um tem um ritmo, deixa as pessoas andando no ritmo delas. Desacelera você. Que às vezes a gente está tão ocupado com a igreja que a gente esquece da nossa família. E quem esquece da família negou a fé. Esses dias atrás eu fui lá na casa da minha filha.
Camille, ela chama Camille. Eu entrei lá no quarto dela, ela estava com dor de cabeça, ela aquele dia não queria ver ninguém. Mas aí eu fui lá, eu sou de cruzada, né? O cliente é de encruzilhado, né? Ele entra na encruzilhada e cruza o caminho do outro, mesmo quando ele não quer. Fui lá, deitei na cama com ela e fiquei conversando com ela. Passando tempo com ela. Porque se a gente não cuidar da nossa família, primeiro, como que a gente vai cuidar do povo de Deus? E quem não cuida da sua família, Paulo diz que negou a fé. A gente entra num ativismo religioso que a gente não tem tempo para a esposa. Pô, não é possível que nessa cidade não tenha um cinema. Só tem igreja. Está ouvindo aí ou não? Aleluia. Não tem um restaurante decente nessa cidade. Oh meu Deus. Aleluia. Eu lembrei de uma resenha. Aí a gente foi jogar futebol perto lá da cidade de Presidente Prudente, uma cidade pequena. Aí os caras do outro time começaram a zombar o menino da nossa igreja. Aí ele falou: rapaz, essa cidade tem shopping, ó. Cara, não é possível que não tenha um shopping nessa cidade pra você ir com a tua esposa uma vez por semana. Então, quando a gente ama através da paciência, a gente aprende que caminhar junto mesmo quando o ritmo é lento. A paciência é o amor que não desiste fácil, que entende que a maturidade leva tempo e que todo processo envolve imperfeições. Amém, irmãos? Isso aqui é a beleza do amor. É o fruto do Espírito. Paulo faz uma lista enorme. Eu termino aqui com a bondade. O amor que se traduz em bondade. O amor que traduz em ações. Bondade é o amor que não fica no discurso, mas entra na vida concreta, ajudando, socorrendo, perdoando. Em meio ao conflito é a bondade que oferece que o outro não merece. Porque bondade é isso, é ajudar quem não merece. Oferece que o outro não merece, porque sabe que isso é exatamente o que Cristo fez por nós. Eu não merecia ser amado, eu não merecia estar aqui essa noite, mas por causa dos méritos de Cristo, por causa da justiça de Jesus, que levou sobre si a ira que deveria cair sobre mim, caiu sobre ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ficamos em pé em nome de Jesus.